Olá, estamos aqui em mais um podcast Rock News, hoje em companhia dos fundadores do iCustom. Temos aqui o Vinícius e o Marcos, e é um prazer ter vocês aqui. E eu queria primeiramente saber e pedir que vocês expliquem o que é o projeto iCustom. Cris, como você bem disse, é um projeto e é um projeto desde já. Nós temos que afirmar aqui que é um projeto despretensioso, porque é um passatempo de dois amigos para documentar viagens, documentar histórias do motociclismo goiano, principalmente do motociclismo custom. Então, esse é um canal de comunicação e interação que nós desenvolvemos exatamente para falar e colocar em cena, colocar foco e luz sobre o motociclismo goiano. É isso aí, é para dar cara para um sonho, né? A gente tem essa paixão grande aí pelo motociclismo, pelo rock and roll. E, pô, o tempo todo pensando nisso, se não tá viajando, não tá pensando em viagem. E a gente tem várias experiências bacanas aí relacionadas a viagens de moto e etc. E é uma forma de documentar, de trazer para outras pessoas conhecerem, né? Engajar e motivar outras pessoas também a viver isso aí, essa liberdade. Nossa, que bacana. E eu queria saber de vocês, quando que a moto deixou de ser simplesmente um veículo? Para mim nunca foi. Eu desde pequeno que me entendo por gente, desde scooterzinha e depois outras motos, sempre foi ali movido pela emoção, paixão, aquela sensação de liberdade mesmo, de pô, fazer o que quer, andar, enfim, nunca foi uma condução, foi sempre pela emoção mesmo. Eu acho que você é apresentado à moto, né? Assim como muita coisa na vida. E a lembrança mais remota que eu tenho de eu e uma moto era meu pai me colocar no tanque de uma RD que ele tinha, Marcos, ali, né? E naquela época, década de 80, não se usava nem capacete, Aham. né? E a gente ficava andando por Goiânia e ele pedindo para eu buzinar e foi aí, né? Esse negócio vai sendo apresentado a você e Desde o nascimento, né? Meu pai também sempre teve moto, eu desde pequeno convivi com motocicletas, né? Vendo meu pai lá tendo as motos. E realmente, né? É uma paixão que desde pequenininho foi crescendo junto com a gente, só que agora nós somos os grandes, né? Agora a gente está Agora. realizando isso. Ah, que bacana. E é interessante, Cris, um adendo, a gente que vai a encontros de moto, que sai por aí, viaja, as crianças que vão ser aficionadas, elas ficam rodeando a moto, ficam atrás, apontam o dedo quando você passa de moto, tá dentro do carro do pai ou da mãe. Então, é o elemento que chama a atenção e salta aos seus olhos e, de repente, uma criança fala, eu quero ser isso aí, ó, quero andar de moto. E é engraçado, né? Eu vejo assim, muitas pessoas que eu conheço que andam de moto realmente tiveram assim a influência de algum parente, alguma memória afetiva que criou essa paixão pela moto que acaba virando um estilo de vida, Sim. né? Assim como o rock. E qual foi assim a sua primeira moto e o que ela representou assim para cada um de vocês? Bom, o Marcão ganhou a primeira moto. Eu tive que trabalhar para comprar minha primeira. Comprei minha primeira moto com 17 anos. Era uma Yamaha Krypton. Ah, sim. 100 cilindradas e eu já customizei ela, tirei todos os adesivos, coloquei meu nome, pedi para vir um escapamento para mim, mudei a roda, estilizei a moto toda, né? Hum. Então era uma moto que foi uma moto que marcou muito para mim, porque ela já chegou para mim e eu customizei ela inteiramente, né? Foi Ah. muito legal. E a partir daí fui seguindo com outras. Mas então é interessante, porque eu não sabia desse detalhe, que outras motos também são customizadas sem ser Harley Davidson. São, e o Marcão Ah. vai saber falar disso aí, né? Fala como é Eu, que. minha primeira moto, na verdade, uma motoneta, um scooter, né? Era Aham. menor ainda, do Vinícius tinha 100 cilindradas, a minha tinha 49. Então era Eu tinha uma 17 anos, você tinha quantos anos? 12. O Nossa, moleque já Pode ser cresceu em mais cima da cedo. moto. Não, eu com 17 anos, eu já tinha uma 1000 cilindradas, né? Aí, Não ó, tinha nem tô te dizendo. habilitação. que isso. É, Naquela época, às vezes dava, né? dava pra sair pela tangente ali. Eu, como ele falou, né? Eu tive esse privilégio. Eu ganhei minhas primeiras motos até chegar o momento que eu tive que realmente trabalhar para comprar. Mas quando o negócio ficou sério, realmente eu tive que trabalhar para comprar, porque o preço foi subindo.
E aí o meu pai já falava, não dá mais não, meu filho. É porque o ponto de corte vai subir, né? Exatamente. Porque, na verdade, o Marcos não comprou, não ganhou as motos. Ele usava as motos do pai, né? Ah, Ainda então, tive, isso é um detalhe especial, né? Que ainda você podia usar sem ter que comprar, né? Tinha mais de uma moto em casa. Então, dia de semana andava na scooter, final de semana andava lá na Kawasaki do meu pai. Ah, Aí já fui Kawasaki. pegando as manhas, moto grande, etc, né? E seu Enfim, pai tem essa moto até hoje? tem até hoje. Ela é ano 90. Nossa, que bacana. Tá com ela até hoje. Ele Eu- tem outra que ele anda, né? Mas Aham. essa daí ele mantém. Ele guardou de recordação. Ninguém põe a mão. Ah, é igual eu tinha um carro, gente, nossa senhora, por que que eu vendi aquele carro? Era um Uno, 1994. Se eu pudesse achar ele, eu sei até a placa. Eu queria Relíquia, ele. Ia valer dinheiro. Ia valer dinheiro. E ele era, quando eu vendi, ele tinha 7 anos de uso, porque eu também ganhei. Aí até que eu troquei, e aí eu podia ter guardado ele, ele ia estar novinho, eu tenho certeza, até hoje. E assim, o que mais fascinava no universo custom pra vocês quando começou, assim, essa paixão por motos? É exatamente um gancho que você trouxe na pergunta anterior, né? Sobre Só customização, né? motos customizáveis são apenas Harley Davidson? De forma nenhuma. As motos custom, o universo custom, ele é maior do que a Harley Davidson. Ela é uma das representantes desse estilo, dessa categoria de motos, eu posso chamar assim, né? Uhum. Customizar uma moto como essa é você dar sua cara, sua identidade. Certo. Tem uma tônica dentro do motociclismo, da customização, que é assim, se fica bonita é porque não é confortável. Se ficar confortável é porque não é bonito. Entendi. Né? Então, você vai buscando a estética, a identidade, a característica, e vai colocando a sua moto da sua cara. Uhum. Por que a Harley Davidson se destaca no meio disso tudo? Primeiro porque ela é uma das primeiras, né? Ela juntamente com a Royal e a Indian surgiram ali, né? Centenárias, né? Centenárias, início do século passado, e foram desbravando esse universo e se tornou uma lenda, uma marca, e sempre foi muito customizável, né? Entendi. Muito. Então não é só Harley Davidson que é customizável, as motos dessa categoria custom, elas são assim, você pode se divertir, brincar com elas e dar identidade, transformar, e você nunca vai ver uma igual à outra. Uhum. E é isso que faz com que seja interessante, legal, porque o Marcão vai falar disso aí, quando você... Por que essas pessoas se reúnem em um encontro de motos? Né? Porque você vai conversar com um amigo sobre o que ele fez, e vai ver, e vai pegar dica, e assim vai seguindo. É quase um clã, né? É. O negócio é um universo de possibilidades a customização de moto. Como o Vinícius falou, você dificilmente vai ver uma moto igual a outra. Então, o pessoal faz de acordo com gosto para criar sua identidade, e quando essa turma se junta, o papo é moto. É moto. Então, assim, é impressionante como que, pô, às vezes a gente tá ali arrumando a moto, lava a moto, preparando para pegar a viagem, fazer uma viagem naquela ansiedade toda. Aí a gente chega no local e vai fazer o que lá? Vai falar de moto, escutar um rock and roll. Ah, o que você fez? Onde é que você comprou esse guidão? E esse pneu aqui ficou bacana? Onde é que você fez essa pintura? Ah, não, vem cá na minha moto que eu vou te mostrar um negócio. E aí fica nessa ali e a brincadeira vai. Você fica num encontro aí 2, 3, 4 dias vivendo isso assim de forma imersiva mesmo. E é só moto Não, na e eu cabeça fiquei o tempo até todo. curiosa para saber, assim, com relação às peças, por exemplo, Aham. a customizar. Como que é feito isso? Tem uma indústria? É próprio da marca? Ou tem indústrias paralelas? Não é paralela, mas estou dizendo Sim, assim, que sim. não são específicas da marca que vendem peças que podem customizar nas motos? E se eu te disser que tem camaradas que têm uma oficina no fundo de quintal e fazem as peças? Né? Ah, isso que eu... Fazem olha que as interessante para peças, quem não é tão criam, aprofundado no né? métier do dia a dia. Exatamente, fazem as peças, né? Lá na Y Custom, eu tenho uma das entrevistas mais emocionantes até agora, que é com o Geraldo, da G1 Customizações. É um senhor? Ele é um senhor, Eu vi. ele foi o primeiro brasileiro a construir uma chopper do absoluto zero na América do Sul. A revista Duas Rodas na década de 90 veio. E é muito interessante como ele conta a história, do jeito goiano de ser mesmo. Eu coloquei a moto em cima do toco e Aham. comecei a construir peça, cortar o chassi da moto, modificar o motor. Então tem muita gente que... Esse é um dos prazeres, né? Pegar no fundo do quintal e construir. Porque assim, né, a customização não tem limite. A gente faz de acordo com o perfil de cada um. Tem Certo. gente que compra a moto na concessionária e só compra peças originais de fábrica, monta na moto e não quer mexer ali, Igual carro, fica por igual exemplo. carro. É. Então, vou colocar um encosto traseiro ali, né, um CC-bar, um guidão, vou trocar o banco, é só compra da própria marca, porque, sei lá, ele se sente mais confortável, acho que não vai descaracterizar a moto ou perder valor comercial, Isso. etc, né? E aí você tem todo o mercado, como você falou, paralelo, né, por assim dizer, Aham. né, sem ser pejorativo, mas você tem todo esse mercado e tem muitos fabricantes de qualidade, Peças de onde qualidade. você tem realidades financeiras bem Financeiras. diferentes. Hoje você tem
os Shen, Shopee da vida, que você compra a peça da Pois China é. de todo jeito. Aham. Você até monta- assusta com o monta que uma tem moto. lá à disposição. E tem, como ele falou, os caras do Quintal Garage mesmo, que a gente brinca às vezes falando que é o Mad Max, né? Aham. Pô, é umas Que faz customizações, lá. às vezes rústicas, e tem Mad uns Max caras foi que bom. fazem no quintal Aham. e fazem customizações impressionantes, Entendi. né? Mas tem uns Mad Max também, então tem de tudo. Realmente não E tem tudo limite. fica legal, porque É. tudo tem história. E é a Pois cara é, do né? dono. É a cara do dono Aham, e tem o dono história. que pensa a respeito, que idealiza e vai atrás para Exatamente. construir, né? Exatamente. E no caso, uma pergunta também assim, boba, que eu não sei se vocês sabem responder. Mas, por exemplo, se eu mudar a cor da moto, é igual carro, eu tenho que mudar o documento? Tem. Tem que Tem, mudar né? o documento, a O legislação. tanque é a É. cor predominante da moto, né? Isso. Se você fizer alteração da pintura, aí tem que alterar a característica lá É, dentro, o né? Senão meu dá zebra. lado da segunda profissão sempre quer saber, né? Dá Mas zebra. tem sim. Mas eu achei muito interessante. Olha, eu já querendo comprar uma moto e customizar, que eu já sei até que cor que seria. E o nome dela, né? Tinha que ver. Sabe? Olha que interessante, né? Que os grandes guitarristas, todos eles têm guitarras com nomes. Né? O Slash mesmo, ele tem uma coleção de guitarras, que eu não sei quantas que ele tem. E ele tem a Jéssica, então ele vai pondo o nome, né? Moto E também. alguns customizam também. E as próprias linhas de guitarra depois vendem as guitarras customizadas como as dos artistas, né? Que Aham. vendem tipo uma Gibson Les Paul, Uhum. customizada para linha Slash, por exemplo, que aí é uma linha que ele criou, né? E agora mudando um pouco de assunto e tal, existe viagem de moto sem música? Existe. Mas ela é boa? Não é tão legal quanto com música. Existe, mas não. Tem que ter sim uma trilha sonora, tem aquelas que são preferidas, você tem a sua playlist. Eu tenho a música que eu gosto de sair. Geralmente, eu viajo muito com o Marcos, nós temos Aham. muitos 1000 quilômetros rodados juntos aí. Né? E geralmente a gente sai às 4 da manhã. Ah. Né? O primeiro dia, a gente geralmente sai às 4 da manhã. Eu tenho aquela música que eu coloco ali para iniciar a viagem, para dar o tom, e é sempre a mesma. Né? Então, e qual que é? Rocket Man, né? Do Elton John. Do Elton John, ele vai estar no Rock in Rio. 4 da manhã, essa adoro. música rodando ali, você esquentando o motor, cara, aí é sinônimo de que a viagem vai ser super tranquila, muito boa, né? Então existe, mas não é boa a viagem, né? É, porque tem todo tipo de moto, né? Eu tive moto sem som a minha vida toda. E agora, nos últimos anos, acredito que 5 ou 6 anos, eu passei para moto dessas maiores, linha Touring, ela já vem Aham, com som, com tem som. tudo ali, tem um multimídia, você conecta o telefone, e aí você coloca lá a tua playlist, etc. E foi um upgrade que eu fiz que eu não consigo mais voltar. Pois é, né? A gente se acostuma de uma forma, porque você andar ou na cidade, ou pegar uma estrada, curtindo um som na motoca, é outra pegada. É Te anima, você vai ali, cara, de repente você não vê nem os quilômetros passarem. É bom pra caramba. Você para eu no acho sinaleiro, que- a turma puxa um papo também, isso né? aí. E eu acho que não é tão perigoso como o fone de ouvido, porque como a caixa de som é aberta, Ela tá integrada, o né? seu Sua ouvido atenção. tá livre para ouvir Uhum. tudo que tá acontecendo em volta. Já o fone de ouvido, ele pode te atrapalhar um Suprime pouco. um pouco, né, os ruídos ao Pra redor, você né? ter. E moto é uma coisa que você tem que estar ali com muita atenção para evitar acidente, né? Então, realmente, essa moto aí faz o diferencial, né? E é como o Marcão falou, né? A gente percebe colegas que, ao fazerem um upgrade para esse estilo de moto, porque na Harley Davidson em específico, as motos que começam com som são as Tourings, né? Uhum. Que são motos feitas para longas distâncias, e é muito difícil um camarada chegar em uma moto como essa, chegar nessa família de motos e depois retroceder. E muito por causa do som. Aham. Porque a Integra é diferente, você realmente tem uma outra experiência ao fazer as suas viagens. Com certeza, né? Dá uma fluidez maior, né? Exatamente, né? E assim, vocês sabem citar uma música que marcou alguma viagem que vocês fizeram, que foi especial, assim? Essa última viagem que a gente fez na América do Sul, qual música te marcou? Ah, cara, assim, várias, né? Mas eu tenho uma que eu gosto muito, que é até um rock nacional, na realidade. Além de moto, acaba que a gente tem aí uma outra obsessão em comum aí, que é Engenheiros do Havaí. Ah, gosto adoro. muito. E eu tenho ali Infinita Highway como um hino, né? Ah. Quase que poderia chamar de uma biografia, porque traduz muito do que eu sinto e do que eu tô pensando quando eu tô rodando de moto. Mas óbvio que a playlist é extensa, né? E nós passamos por Porto Alegre lá, né? Na Exatamente, volta do... passamos por lá. Não, é muito bom, gente. Não, eu tenho a minha playlist de motos aqui, ó. Inclusive lá no canal ela tá aberta a todo mundo, chama My Ride Trip, e aqui tem tudo, né? Desde Guns, como você falou do Slash, passando por Lynyrd Skynyrd, Audioslave, ZZ Top, Eric Essa Clapton, tem ZZ tudo, Top é bom. tudo, né? Até bandas mais novas, né? Que tem a ver com essa pegada de estrada, tá tudo aqui, tem tudo aqui, né? Agora, Das pra clássicas mim, até as mais novas. Pra mim né? agora as bandas, né, que
que vão mais com a identidade do motociclismo. Porque você chega num evento de moto, ou numa playlist, ou uma viagem que você vai fazer, que você vai curtir um som, eu não consigo imaginar essa cena sem Creedence ou AC/DC. AC/DC, é verdade. Parece que é assim, a identidade do negócio é impressionante. Cara, chega no encontrinho, você pode saber que vai estar rolando ali um Creedence, que você vai escutar um AC/DC, que você vai curtir aquele som. É impressionante, sabe? Parece que é a cara do motociclismo. É verdade, né? AC/DC é muito bom. É muito bom. Nossa. E o peso, e tem tudo a ver com estrada, né? Não, e como as músicas, assim, é bom que você vai ouvindo os álbuns, quase não tem uma música que você fala, nossa, é ruim. Essa música é chata, essa eu não vou ouvir. Porque quase todo disco tem alguma coisa assim que você não curte tanto. Uma né? vez eu ouvi uma classificação do AC/DC como a banda mais honesta do rock mundial. Porque eles sempre vão entregar aquilo que eles propuseram. Uhum. Não é a melhor, mas é a banda mais honesta. É verdade. Não, e eles estão entregando, porque no último show, nossa senhora, foi assim. Teve gente que falou, a voz estava ruim. Tá, ok, mas ele já não tá novo, né? Mas o Angus Young tava lá, né, rodando acho que no vai chão. além da voz, né? Não acho é? que a experiência de estar na frente como do um AC/DC vai além da voz só. O E cara tá dando o show dele. E é uma coisa assim que eu admiro. Por exemplo, os artistas mais velhos, igual os Rolling Stones, acabaram de lançar um álbum. Eles têm, não é 70, eles têm 83. Uhum. E eles estão se programando para sair em turnê, que ainda não saíram, porque eu acho que o Ronnie Wood estava doente. Então, eu acho tão assim especial as pessoas com tanta idade e ainda querendo fazer música, entregar e fazer show, que eles mesmos não precisam mais, financeiramente falando, né? É pelo Mas, pelo né, prazer, igual o Paul né? McCartney mesmo. Ele, enquanto ele fizer show, eu quero estar lá, porque assim, eu acho muito bacana. E esses dias eu entrevistei o Fabian Cambota e ele falou uma coisa interessante, que ele foi num show do Paul McCartney e chegou lá, na hora que tava tocando a música nova, ninguém cantou, aí que ele ficou tão triste, que aí que ele pulava assim, que ele falou, gente, a pessoa tá se doando, né, tá lutando ali para poder ainda continuar no show, né, e tudo mais. Cristina, e você? Se você fosse fazer uma viagem de moto, quais seriam as 5 músicas que você selecionaria? 5 músicas? Não bandas, né? Músicas. Ou pode ser bandas também. Nossa, eu ia começar com Crown of Horns, do Judas Priest. Nossa, que eu fiquei apaixonada neles. Eu ia escolher do Guns N' Roses 1 milhão, mas eu vou falar Welcome to the Jungle, que eu acho que tem tudo a ver. Eu ia escolher Rock and Roll, do Led Zeppelin. Nossa, só assim. Mas a playlist tá boa. Eu ia escolher Tem aqui, Dream ó. On, do Aerosmith, apesar de ser mais lenta, eu gosto Não, muito. ela é uma música de estrada. E eu ia escolher All Along the Watchtower, com Jimi Hendrix. Legal. Porque tem várias versões, mas a Anotem dele... aí, ó, é um especialista falando. essas eu ia gostar muito de ouvir. Mas assim, tem várias bandas que eu ia querer ouvir. Ah, esqueci do AC/DC, né? Não, mas Highway to Hell. pronto. Tá ótimo. Já ia estar assim. Eu gosto muito também do Metallica. Nossa, eu amo Escutar esqueci do Metallica. Metallica. Tem aquela capa do álbum do Master of Puppets, que Aham. é um cemitério, tem umas cruzes, eu Isso. acabei colocando aqui, né? Eu não desisti. Que Eu legal. ainda tatuei aqui no contexto, né, de uma tatuagem que eu tenho, porque, cara, Metallica é outra banda, assim, que eu acho impressionante, até porque o vocalista, né, o James Hetfield, ele tem um gosto muito em comum aqui que nós temos também, Aham. porque ele anda de moto também, né, Anda. pra começar. Tinha coleção E de carros é também. charuteiro. Charuteiro. Nós fumamos charuto, então a gente gosta É. ali de ter aquele momento de dar uma charutada. E aí você vê os vídeos do James, Antes do show. pô, ele fumando charutão ali, de repente ele entra com aquela energia toda. Pô, e as músicas não tem nem o que falar, cara. E o Metallica foi uma das primeiras bandas, assim, que eu gostei. Aquele álbum Black, que é assim, que não é um dos primeiros, mas Foi quando eu conheci, foi com Black. que eu acho, assim, ele é bom de fora a fora. Aí eu devia ter uns 13 anos, sei lá, e eu ficava, 14, não sei, e eu ficava cantando todas as músicas. Aí eu tinha um CD, que eu acho que era do meu irmão, acho que nem era meu, e aí eu pegava as letrinhas, né, porque a gente não tinha Sim, internet. tinha um encarte. Tinha um do- encarte, eu tinha encarte do esquecido o CD, né? nome, e eu abria esse encarte e ficava ouvindo e decorando. Então, até hoje, eu sei cantar várias músicas, porque dessa época eu decorei, né? Então, eu gosto mais de Metallica. É um show que eu não queria perder. Que pena que não sei quando que virá aqui. Eu tinha esse sonho, coincidentemente, em 2013, eu estava morando lá no Rio de Janeiro, teve um Rock in Rio lá, e até, assim, se não fosse Metallica, eu acho que eu não iria, né? Sei. Nem iria passar pelo Rock in Rio. Porque, enfim, tava um momento meio conturbado ali, mas, cara, quando eu vi Metallica, eu falei, não tem jeito. Vou ter que... E Custe foi o que maravilhoso custar. o Não, show. foi fantástico. Foi É. fantástico. Eu lembro Eu que já eu cheguei assisti. lá, aí no outro palco, acho que o Sunset estava tendo ali o finalzinho do show do Sepultura, né? Então ainda peguei a música que eu mais gosto deles, que é a Roots Bloody Roots. Então cheguei lá, curti, depois fomos lá guardar Metallica e vou te falar. Entregar. Na mesmo. hora, assim, o show foi fantástico e na hora que acabou o show,
eu nunca vi um mar de gente tão grande ali na hora de ir embora, porque realmente foi uma cena que me marcou. Aquelas cabecinhas tudo andando assim, mais de 100 mil pessoas. Um negócio impressionante, Foi, cara. inclusive eu tava assistindo esses dias o show, porque às vezes lá dentro do Rock News eu coloco alguns clipes, assim. E eu gosto muito de pegar show do Brasil, porque assim, antes do celular, mas não tô falando que hoje não acontece, mas antes dos celulares, a nossa plateia era muito estranha, estranha no sentido de ser muito forte, assim. E aí tem cenas maravilhosas, então eu sempre pego. E tinha esse show, eu peguei e publiquei Enter Sandman, que foi assim, o povo gritando muito alto, cantando, muito assim, muito bacana. É igual um outro show que eu vi do Led Zeppelin, só que eles não chamavam Led Zeppelin, mas era o Robert Plant e o Jimmy Page, que eles fizeram na Apoteose, no Rio. E no Rock and Roll, eles cantaram e aí o povo tirou a camiseta e rodou. Gente, eu arrepio, assim, só de lembrar da cena, do tanto que é bacana. As pessoas estavam de fato presentes lá, né? Não preocupadas em filmar, Não, pois né? é, porque... Então... Não, porque eu também não posso falar, mas, por exemplo, eu tenho um Rock News, então quando eu vou num show, eu tenho que filmar um pouco pra colocar, mas eu fico assim, ai meu Deus, eu não quero filmar, mas eu preciso. Quer curtir o momento, mas tem que documentar, né? Mas eu preciso, que eu tô fazendo a cobertura, né, pra colocar lá e tudo. Então, assim, pra vocês, qual banda que não pode faltar na playlist? Pra mim, não pode faltar, em termos de banda nacional, como o Marcão falou, não pode faltar Engenheiros do Havaí, tem muita música de estrada, mas se eu for selecionar uma banda de rock internacional, tem que ser AC/DC, não tem jeito não. Eu ficaria assim, como a primeira, né, se for pra colocar o Santo Grau, acho que sim, AC/DC, mas estaria ali brigando pelo pódio ali, Creedence, junto, que eu acho que é bacana. Cara, mas tem que ter Metallica, tem que ter ZZ Top. ZZ Top. Eles vão fazer show agora. E eu curto uns rocks clássicos também. Quando você vai pro lado de Scorpions e Dire Straits, eu acho que os caras têm, assim, são músicas maravilhosas. Sim. E, cara, é capaz de, assim, o ambiente é tão bom com essas músicas, você pode ficar a noite inteira curtindo aquilo ali e tal, que não cansa. Mas sabe o que é engraçado? O ano passado, eu não ouvia muito Judas Priest, eu ouvia só as músicas mais tradicionais. Também tem gostado atualmente. Não, aí, pois é, aí o que aconteceu comigo ano passado? Fui em Brasília fazer uma cobertura do Arena of Rock. Aí quem que ia apresentar? O Kisser Clan, que é do Andreas Kisser, o Europe, que é uma banda mais antiga, acho que é sueca, se eu não me engano. Aí depois ia ser o Judas Priest e, por fim, o Scorpions. Aí eu fui com muita vontade de ver o Scorpions. Gente, mas eu fiquei encantada com o show do Judas Priest. Encantada, assim, que o Robert Halford, ele tá bem até hoje, a voz é muito bacana. E tem um momento que ele entra com a moto no meio do... Não sei se vocês já viram. Ele começou com isso no final dos anos 70. E ele entra com a Harley Davidson dele no meio do show. Ele começa a acelerar... E aí ele entra e fica cantando em cima da moto. Né? E ele foi a pessoa que mais trouxe elementos da cultura biker para o rock, porque o rock inicialmente dos anos 70, as vestimentas e tudo mais, o pessoal, se você pegar Led Zeppelin, o próprio Jimi Hendrix, eles eram meio hippies, eles usavam calça boca de sino, uns coletes abertos com um monte de colar. Ele trouxe a cultura biker. E ele trouxe a cultura do pessoal biker da Inglaterra. E aí ele começou a usar corrente, couro, bota, e aí foi a pessoa que meio que introduziu isso no rock em geral. E ainda ele tem essa questão que ele entra sobe com a moto até hoje, né? E uma outra celebridade aí que desfilava de Harley, você falando aí da calça boca de sino e tudo, só vem a imagem do Elvis, né? O Elvis, ele era apaixonado. Ele tinha uma Harley extremamente clássica, se não me engano era a Electra Glide da época ali, que era a sensação, e a foto dele com aquelas calçonas largas, toda aquela roupa dele em cima da moto, veio na minha cabeça aqui. É por isso que muitas vezes a Harley Davidson ela é vinculada diretamente a essa cultura custom. Isso. Porque grandes nomes do rock, do cinema, das artes no geral, né, eternizaram essas motos dentro das suas obras. O ZZ Top mesmo é uma banda que ele promove bastante a parte de customização. Sempre mostra nos clipes e tudo mais, e até o visual deles, né? Assim como tinha também o Motorhead, apesar que o Leme não andava de moto, ele só incorporou o visual mais, mas aí o pessoal gostava. E gostava do som dele. Do som, da voz, Nossa, do Jack Daniels, né? É outro que morreu e eu fiquei com dó de não ter ido no show, porque ele é tão ogro e eu adoro ele. A gente falou sobre as motos touring, né? Que vem com som, né? E tudo. E aí agora vocês têm a moto. Aí você comprou a moto. Qual a primeira música assim que você ouviu na moto? Fala, Marcão. Cara, a minha foi do Elefante, Seven Nation Army.
Tem tudo a ver mesmo, né? O Marcos gosta muito dessa música. Eu gosto Certa, muito. Qual que é essa? certa ocasião, eu Seven editei Nation um Army, vídeo pra ele, ele do pediu Elephant. exatamente essa música. Ah, Eu sim. gosto muito. Ela tem um toque muito legal. É E, essa? pô, Ah, exatamente. inclusive eu toco ela na guitarra. Eu adoro essa música e, pô, quando eu vou sair de viagem, que eu tô bem Ah, empolgadão, eu adoro também. eu começo com ela, porque aquele toque, cara, parece que ele vai dando uma energizada, assim, a hora que eu vejo eu já tô Nossa, loucão, é bom, e aí né? depois eu já tô no Rage Against the Machine lá, Kill the Name, Ah, aí é eu tô bom, né? totalmente louco. Não, pois é. Não, eu falando, eu toco, né? Mas deixa eu fazer uma... Eu toco assim, tem uns 2 meses, gente. Ah, mas já tá tocando, já tá fazendo introdução. Eu que não toco nada, você já tá na minha Já tem frente. 2, não, e assim, né? Tô aprendendo guitarra e teclado ao mesmo tempo, porque eu já quero tocar, já tô tocando a introdução do November Rain, mais ou menos. Mas a guitarra é muito difícil, não é fácil. Eu acho que quando você é criança, instrumento de corda é um pouco mais fácil. Mas essa aí eu sei só o comecinho. Tan, 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 É tan. muito boa, eu gosto demais. A minha primeira música foi Highway to Hell, porque é um Ah, clássico. Eu já saí da concessionária tocando essa música aí. E E já... tá na minha playlist até hoje. Ai, que bacana. E assim, o que significa custom para vocês? É estética ou filosofia? Eu encaro o cenário custom como parte de um estilo de vida. E por quê? Porque a forma de se vestir, de se expressar, de se posicionar no mundo, Uhum. de fazer a sua viagem, porque uma viagem custom ela é uma viagem diferente. Né? Custom no sentido de ser mesmo, né? Aquela Aham. viagem mais roots. Né? A gente ficou em uns hotéis lá na Argentina que se Pô. a esposa tivesse com a gente, não Não teria ficaria coragem, nunca. não. Eu não ficaria, não. Foi proposital, né? Aham, A porque gente era quis roots. fazer uma viagem bem Roots, body roots, sem roots. planejamento. Low cost também, É. né? Baixo custo. Isso. Eu não sabia onde ia dormir, onde é que ia ficar. Isso é pra homem, né? Mulher e aí- não pode muito ficar com esse negócio. Foram de- 16 dias de história, mas isso só para concluir, realmente um estilo de vida, uma forma de me posicionar e realmente mostrar como trazer essa bandeira e levar ela para frente, né? Do motociclismo de verdade mesmo, da forma como a coisa deve ser, de pegar a estrada e seguir, tá para tudo mesmo, né? Se estragar a história, se a moto estragar a história, se você dormir aqui ou ali ou for acolhido na casa de alguém, é outra história e é assim. Que bacana, Gosto. gente. Para mim acabou com o tempo ficando mais pro lado filosófico. Eu Aham. sempre fui muito ali pela estética, já passei por todo tipo de moto. Aham. Inclusive a minha primeira Harley, ela foi um pouco mais de 13 anos atrás e eu não gostei da experiência na ocasião. Eu tava com uma outra cabeça, eu vinha de moto esportiva e falei, pô, essa sim. moto não corre, não sei lá o quê. Mas é outro estilo. Fiquei bem frustrado, mas assim, aí eu vendi a moto, mudei de estilo, fiquei alguns anos. Só que aí a cabeça da gente acho que vai mudando, a gente vai passando por outras fases na vida. Aí eu comecei realmente a ficar encantado pelas Harleys desse modelo Touring, né? Uhum. E os influencers estão aí para influenciar a gente, né? Isso, pra mostrar. E eu não sei se pode falar nome aqui, mas Pode. de forma bem rápida, tem um influencer que eu acompanho desse segmento de moto, que é o Flávio Terra, do Los Condes Custom, que é um pessoal muito bacana. E o Flávio, ele faz muitos vídeos reflexivos. É massa. Que bacana. Então ele fala bastante sobre essa parte filosófica da moto. Pô, cara, você vai ficar sentado no sofá, o que você quer fazer, o que você curte, você é feliz e tal. Então ele fala muita coisa legal. E isso me levou a enxergar também muito de forma diferente. Então eu deixei de enxergar bastante essa parte só de ou estética ou alguma coisa assim, ou fazer aquela viagem porque fulano vai fazer. Não, cara, o custom, a pegada ali, nossa, é fazer o que faz bem pra gente. O que vai deixar a gente feliz, satisfeito e realizado, né? Aham. Acho que a palavra aí realmente é que vai proporcionar a experiência que a gente quer ter dentro desse contexto. Então, eu enveredei para esse lado aí mais filosófico que da coisa. bacana. E moto tem muito disso, né? Tem um livro muito legal que ele chama Zen e a Arte de Consertar Motocicletas, que um determinado trecho do livro, o autor descreve o seguinte, que uma das coisas mais impressionantes do motociclismo no geral é você, quando tira o olho da estrada e olha para o chão, seu pé está a poucos centímetros e você está a 100, 120, 140 por hora. Nossa Né? Senhora. Então, se você for pensar muito bem, você tá ali, você não está dentro de uma cápsula. Não, você não tá no carro. Não, você tá não no tá carro. vendo ali na Então, segurança. parece um lugar comum e uma frase já muito batida, mas quando você está andando de moto, você se integra àquele aparelho ali, aquele equipamento. Né? O motor quente está ali, ó, no meio das suas pernas e você está totalmente imerso dentro da natureza mesmo. Se olhar para o lado, você vai ver a árvore,
o Nossa, mato. tem que ter muita Se olhar para concentração. frente, tem que ter extrema concentração, né? E se olhar para o chão, se você for pensar muito bem, você, caramba, eu tô aqui a 140 por hora, 150, 160, o que que tá me protegendo, né? Nada. né? Nada. Aí, Deus que olha, né? Nossa, socorro, Deus. Deus que olha. Eu, na minha época de menino, eu brincava, eu falava muito assim, a moto é uma extensão do meu corpo, e né? é de A fato isso gente aí, ó, trata de fato dessa isso aí, de forma. fato isso aí. Então, filosoficamente, você acaba tendo esse prazer também como terapêutico, né? Eu sou psicólogo, Marcão é engenheiro, né? Mas eu, por exemplo, quando eu tô com um caso muito complexo, quando eu quero pensar em estratégias clínicas, pensar nos meus pacientes, eu pego a minha moto e vou dar uma volta. 60, 70, 80 quilômetros, pensando, depois eu volto sempre com uma resposta muito boa a respeito de uma questão que eu levei. Nossa, tô precisando. E é mais Mas- barato que terapia, Pois só a é. gasolina. Não, eu tô precisando de uns casos jurídicos, quem sabe, né? Eu consigo. Meus melhores insights foram fazendo viagens. Os melhores insights. Ai, que legal, olha que bacana, né? E assim, o que que uma moto customizada diz sobre quem a pilota? Que o cara tem bom gosto, né? Resumiu Ou bem, no né? mínimo que ele tem A moto é personalidade. a cara do Isso. freguês, A né? moto Não é tem a cara. jeito. Moto feia, cara feia. E a oficina de garagem ainda é o coração do custom? A oficina de garagem, ela é a origem das motos custom, Eu acho né? que seria mais assim, que é quem confere a personalidade do negócio é essa oficina de garagem. Porque Entendi. é muito ali feito com as próprias mãos o negócio. Não tem nada de E industrializado. lá em 1903, a Harley Davidson nasce exatamente Numa de uma garagem. garagem de fundo de quintal, Que interessante. onde esses dois amigos, por curiosidade, quiseram colocar um motor em uma bicicleta. E ali a coisa nasce. Não, e eu já vi vídeo, relato, documentário falando, eles fizeram, parece que o cilindro dos primeiros motores com lata de óleo, né, de cozinha, então Era improviso um mesmo, improviso o negócio. total e olha só o que virou hoje, né, e com certeza uma Royal Enfield que é praticamente do mesmo ano, não vai ser diferente, a Indian, que é Indian. outra moto aí que vem da América do Norte, americana, é bem antiga também, centenária, não vai ser diferente, você tem várias outras marcas aí que são extremamente tradicionais, né? Não só custom, como em outros segmentos. Acho que todo mundo surgiu ali no Roots e foi se aprimorando. Né? E assim, você falou aí que pode ser uma terapia, né? A andar de moto. E o que a estrada ensina que a vida comum não ensina? A estrada ensina sobre resiliência, a estrada ensina sobre flexibilidade na vida, a estrada ensina sobre a imprevisibilidade do que é você fazer um planejamento X e nada disso dar certo e você ser surpreendido com coisas boas que acontecem também. Então, a estrada, ela é realmente... Como é que eu posso te dizer? Me ajuda aí, me dá um adjetivo legal, né? Não, A estrada, ela é implacável. Né? E trazendo para um contexto social, ou seja, se você está com um grupo de amigos, né, vem outras coisas junto aí, que é parceria, respeito, né, alguns perrengues eventualmente aí que a gente passa, aí você fala, pô, cara, deu esse perrengue, eu vou atrasar a galera aqui, pô, que chato. O cara falou, não, meu amigo, tamo junto, tamo junto. Vamos até o fim, né? Seu problema é meu problema. Uhum. E aí tem muita essa solidariedade. Muitas vezes as pessoas associam com caminhoneiro, né? Que se ajudam na estrada, etc. E não aconteceu só uma vez com a gente. Tá andando, vê um camarada na beira da estrada, opa, para ali. Vamos ver o que esse cara tá fazendo. Vai lá, improvisa, conserta de qualquer jeito, amarra com uma fita crepe lá e fala, vamos embora, depois Isso já resolve. aconteceu algumas vezes, né? Existe no motociclismo um acordo tácito chamado Código Biker. Né? O que é o Código Biker? É essa expectativa de conduta que se tem frente a o que é ser motociclista. Então, certa ocasião, o Marcão morava em João Pessoa, eu saí aqui de Goiânia, fui em João Pessoa para visitá-lo. De moto? De moto. E os colegas perguntavam, né? Pô, mas você vai sozinho? Eu tinha essa segurança comigo de que eu não vou estar sozinho de forma nenhuma. Porque se der algum problema, desde o furar de pneu até alguma pane de motor, alguém vai parar e me ajudar. E geralmente é um motociclista. Você tem essa expectativa. É isso que se chama Código Biker, que vem do respeito, da conduta, do que se espera ao ajudar um companheiro que está na estrada. Né? Então, o Código Biker prega exatamente isso. Né? Que você, dentro de uma irmandade, você vai ajudar o outro. Entendi. Né? Então, tem alguns sinais que são típicos. Por exemplo, o colete, né? O colete do motociclista. Se eu pego a minha moto estragou, eu pego o meu colete, eu tampo a minha placa ali com ele, né? Significa que eu preciso de ajuda. Então, um motociclista de carro, de moto, de caminhão, ele vai parar e vai ajudar porque tem esse código aí e a coisa vai acontecer assim. Então, você fica seguro, como o Marcão falou.
né? Então, o motociclismo tem muito disso também. É uma irmandade com seus acordos ali e a coisa vai crescendo e se desenvolvendo e mantendo sólida exatamente por isso, né? Porque a coisa Nossa. funciona. É uma irmandade, É né? uma irmandade. É uma irmandade. Né? E qual o maior perrengue, assim, que vocês já viveram numa viagem, que vocês podem contar? Eu vou citar a última, eu vou começar e o Marcão vai terminar. Termina. É até recente, né? Recente dentro dessa história ela tem muitas camadas, né? Primeiro, nós estávamos voltando dessa expedição que nós fomos fazer pela América do Sul. 16 dias nós atravessamos o Paraguai, a Argentina, o Chile, voltamos pelo Uruguai e ali voltando pelo sul do Brasil, 100 quilômetros depois do Paraná, né, de Curitiba. Passamos por Curitiba um pouquinho antes de Registro em São Paulo, mas já em São Paulo. É 116 aqui, né? Regis Bittencourt. A Regis Bittencourt. Um acidente aconteceu, um engarrafamento de 45 quilômetros, né, Marcos? Nossa aí, senhora, é muita coisa. 2 da tarde. 2 da tarde. Totalmente bloqueado. Totalmente Não Nossa. ia bloqueado. pra frente, nem pra trás. Bloqueio total. Nós conseguimos ali pelo acostamento e tal, chegar até determinado ponto que afunilou, e aí outros motociclistas estavam lá, né? Aí a gente fala de irmandade. Nós ficamos das 2 da tarde até as 8 da noite ali, comendo queijo. No primeiro local. No primeiro local. Aí um né? falou, eu tenho um queijo aqui. Aí outro falou, eu tenho a faca pra cortar. Falei, eu tenho bebida. Aí foi juntando todo mundo e já fizemos uma Sério? farofa Fizemos ali. uma farofa. Gente. E O esse... caminhoneiro fez pipoca. Gente, porque eles têm a panelinha ali. Não. Enfim, nós ficamos ali. Esse aqui tirou um cochilo, né? Eu posso falar que eu dormi em plena Regis Bittencourt. Gente. 8 da noite, quando nós decidimos tomar a corajosa decisão de seguir em frente ali, né? Falando, vamos embora e vamos ver o que dá lá na frente, né? É porque um caminhão manobrou, abriu uma brecha, né? E dessa brecha em diante a gente conseguiu ir andando, desbravando um pouco. Quando travava de novo, já estava bem de noite, a gente com a lanterna, o pessoal ligava o caminhão, abria um pouquinho, a gente passava. Nossa, não é perigoso Foi acabar a gasolina, tudo. né? Não, Foi para um resumir negócio a história, né? Nós saímos 8 da noite lá do ponto do engarrafamento para rodar esses 40 quilômetros. Nós gastamos cerca de 3 horas e meia. Que hora que a gente foi? Não, 4 horas e meia, né? Nós chegamos no posto meia-noite. Depois ainda foram quase 200 quilômetros para São Paulo. Mas até o posto de gasolina, quando a gente saiu do engarrafamento, 4 horas e meia ali, né? Rodando com essas motos de 380 quilos a 20 km por hora, Nossa para e Senhora. tal, né? E aí é onde vem primeiro a irmandade, que esse camarada que tava com a gente lá, o mineiro do queijo, disse assim, ó, vocês vão dormir lá na minha casa. né? Sério? Vamos, vocês vão dormir lá na minha casa. Estamos Eu perto, tem conhecia aqui a o gente, sítio Pois e é, isso tal. que eu O tô cara falando. já... não conhecia, falou, vocês vão dormir lá Mas na minha vocês são casa. lá de Goiás e nós somos mineiros, é tudo parecido. Então vai. Mas tem isso, né? A Aham. gente recebe motociclistas viajantes em casa, somos recebidos então também, isso é a irmandade. Agora o ponto principal, a parceria, né? Eu tinha um compromisso profissional às 8 da manhã, lá em São Paulo, na capital. Nossa. Na segunda-feira, era um domingo, e o Marcão, de uma forma muito parceira, disse assim, não, nós vamos chegar, se você quiser chegar pro seu compromisso, nós vamos chegar lá, seja a hora que for. Né? Nós chegamos 4h30 da manhã lá em São Paulo, Nossa. às 8h03, eu cheguei a atrasar 3 minutos, eu tava no meu compromisso. Olha só. Em resumo, esse dia nós ficamos 21 horas na estrada. Nossa, e a dor no corpo depois? Dorflex. Já estava anestesiado, né? Não sentia mais nada. Mas o motociclismo, ele tem disso, as pessoas perguntam assim, poxa vida, né? E é a coisa mais contraintuitiva do mundo, você andar nesse negócio. Por quê? Se tem sol, você queima mesmo. Queima. Né? Se tem chuva, você vai molhar. A pancada, você sente um impacto ali, por mais que tenha um bom amortecimento, você sente no seu corpo. É. Então, se você tá rodando há 10, 11, 12 horas em uma viagem, você vai sentir dor no corpo, você vai sentir cansaço, você vai passar perrengue. Agora mesmo, eu vou sair para Brasília. Aham. Chegar lá meia-noite ou mais. Aí os amigos meus mandaram mensagem para mim, né? Irmão, tá chovendo aqui. Aí vem de carro. Eu falei, tá chovendo mesmo? Vou pegar Tá, uma vem de carro. Eu falei, tá bom, vou pegar a capa de chuva. Aí coloquei a capa de chuva e vamos embora. Mas é isso mesmo. Então, mas que benefício você tem disso? Eu tenho uma concepção pessoal. O que é um hobby? Um bom hobby para mim é aquele que cansa seu corpo e descansa sua cabeça. Exatamente. Né? Então, a moto proporciona isso. Você vai ter o cansaço, você vai. Isso vai exigir fisicamente de você, mas você entra em um estado de flow, de relaxamento, de conexão, que você esquece dos seus problemas. Eu gosto de falar que eu esvazio a mente quando eu tô Mas nesse... vaziamente. É a minha relação com rock, né? Assim, eu vinha passando por um momento e tal, eu sempre gostei muito de rock, mas o Rock News foi uma redescoberta minha. E assim, como eu gosto de estudar, como eu gosto de porque eu não consigo só pegar lá e fazer uma notícia, não. Tudo que eu vou fazer, eu estudo, aí eu vejo.
Aí eu vou publicar eu procuro, assim, shows que são pouco conhecidos para poder mostrar. Então, tudo isso eu tenho que fazer pesquisas para fazer. É uma não curadoria. É uma curadoria que eu mesma faço, eu não terceirizo para ninguém. Então, isso é muito bom. É um hobby, assim, que me cansa, porque acaba que agora eu tenho uma responsabilidade, porque as pessoas esperam, né? Mas é muito bom, é muito gratificante e me emociona. E você tinha ideia de que a coisa ia chegar nesse tamanho? Não, nunca. Porque eu até te contei, né? Que foi uma ideia deitada no sofá. Eu falei assim, nossa, eu vou fazer Um insight. um Rock que você teve, News, eu vou fazer um Instagram para falar do Slash, do Guns N' Roses, de outras bandas. Aí procurei lá, pensei, Rock News. Aí olhei, tinha com 2 Ws, fui. E o negócio, assim, cresceu. Acabou que em 30 dias cresceu 50 mil seguidores. Olha só. Então foi um negócio, assim, muito avassalador, vamos colocar Inesperado. assim. Inesperado. E acho que além do bom trabalho também é um público carente de bom conteúdo de rock, né? Relacionado ao rock, que teve um grande engajamento. E acho que foi bem dessas pesquisas mesmo que eu faço, de procurar coisas mais inéditas. E porque meu perfil é de 2023. E o ano passado eu ainda fiquei 4 meses sem ter acesso, que eu tive um problema que eu tive que entrar na justiça. E acabou que eu fiquei 4 meses sem mexer no perfil. Então, o que atrapalhou um pouco o crescimento. Mas, assim, na verdade, hoje eu não importo com o crescimento. Na verdade, eu quero é que as pessoas gostem e continuem lá. Né? O que vocês pensam sobre a relação do motociclismo hoje com a rede social? Ficou mais instagramável? Ficou. A cultura custom ainda é autêntica? Bastante. Na verdade, a gente tem percebido um movimento de vários e vários influencers no segmento de moto, que ou por paixão, ou porque gostam, ou que encontraram o caminho da rentabilidade do negócio, né? Então, hoje tem muita opção de gente bacana para seguir. A gente tem aí alguns influencers que a gente já considera como referência e a gente procura estar perto, acompanhar os movimentos ali, porque trazem conteúdo de boa qualidade. E acaba que fomos até inspirados, né? Essa questão, essa brincadeira aí do iCustom surgiu dessa maneira. E assim, já me questionaram, né? Pô, mas o AI é mineiro. E aí, pô, se é mineiro, se é goiano. Porque eu falo, o interessante é que o Texas brasileiro é aqui. Gente, eu sempre falo AI. As pessoas sempre perguntam, você é de... Porque eu falo lento e porteira. E mas já houve apropriação cultural do AI. E é muito perto. Aqui em Goiás. Araguari ali, ó. Exatamente. Então, o iCustom tá aí, sem polêmica, pelo motociclismo, né? Como a gente coloca lá o nome, né? O documentário vivo do Custom goiano, porque é o que a gente quer retratar. Né? Resolvemos brincar aqui que Goiás é o Texas brasileiro e no final acabou que fez muito sentido e é isso, né? Fomos inspirados por pessoas que também em algum momento foram inspirados por outros, porque isso daí tá uma crescente, né? Na química a gente fala que é uma reação em cadeia. Isso. Então eu acho que é o que está acontecendo agora. A sua pergunta é interessante porque ficou instagramável? Sim, ficou, né? E tudo que é produto passou por essa fase de se mostrar instagramável, né? A própria construção das motos, né? As pinturas hoje, a forma como se é apresentado, a forma como as pessoas organizam para viajar, né? Cheio de câmera, né? Enfim, se tornou sim. Mas a nossa proposta, ela é exatamente buscar o resgate da história, né? A gente vai atrás de quem no iCustom? A gente vai atrás de quem tem história para contar. Sim, eu já assisti alguns. É quem tem história para contar. Então, quem tá ali no nosso canal é para ouvir história. E é muito interessante porque o movimento de seguidores não são só os goianos, né? É gente do Brasil inteiro. Vindo, conversando, falando, pô, que legal esse vídeo, que legal essa proposta. Tá bem legal. Porque mesmo. tem história ali. Então, a ideia é divulgar isso que nós temos de bom aqui, em termos de raízes, regionalidade, e justificar porque o motociclismo é tão forte aqui em Goiás, porque proporcionalmente um dos estados que mais tem Harley Davidson no Brasil é Goiás, e Goiânia é uma das capitais que está ali em primeiro lugar, em primeiro plano. Só que tem muita moto guardada em garagem de condomínio aí, né, mano? Tem gente que então, não anda. Tem muitos pilotos de condomínio aí. As famosas samambaias, né? Fica só guardada lá no canto da garagem. Mas eu gosto desses, porque quando chega o momento de eu trocar de moto, eu vou lá e compro deles. Eu compro novinho, assim, depreciado, né? 10 quilômetros rodados. Especializei nisso. Marcão é garimpeiro, viu? Ele é o que faz gambira.
Ai. Um bom goianês, ele é Então, gambireiro. então ele faz bons negócios, Faz, né? esse cara é bom Eu de tenho um negócio. lado meio árabe, eu sou boa de Esse negócio, aqui assim. faz eu- bom negócio. Ultimamente. Eu tenho medo de negociar com ele. Ah, então é espertinho. Não, esperto não, bons negócios. Bom, Normalmente melhor pra mim do que pra outra parte. Mas você é esperto no bom sentido. Sim, Você tem sim. visão de mercado. Ah, sem Vamos pôr dúvida. assim, né? Não é um negócio ilícito, é um negócio dentro Sem do. dúvida. Tem que do saber negócio. identificar a oportunidade. Isso, E nesse segmento exatamente. tem. Tem, né? Tem, não tem a dúvida Porque que tem tem. muita gente que tem as boas motos, mas realmente não andam, né? Não Por quê? valoriza. Porque aí vem isso que nós estamos conversando aqui, sem querer dourar a pílula de forma nenhuma. Ter uma moto não é ser motociclista, Aham. né? Tem Não que ter é. o estilo de viajar. Tem que ter o estilo da disposição, Porque tem não é que fácil. priorizar isso, Uhum. né? Porque nunca vai ser mais confortável do que você viajar no seu carro, né? É. Vai ser mais agradável, mais gostoso. Então, realmente, você tem que ter o que a gente chama de uma atitude biker. Verdade. Você tem que gostar disso aí. Então, qualquer viagem que você me perguntar, você prefere fazer ela de moto ou de carro? Minha esposa vai achar ruim, porque eu falo é de moto. Né? É E de ela moto, gosta mais de né? carro, né? Eu já cheguei, o Marcão também, né? Nós chegamos a colocar nossas esposas no avião e Não, chegamos lá foi de só uma moto. vez. Ah, mas aí É. veja bem, elas ficam felizes e vocês também. E ainda vão pro exatamente. mesmo lugar. Chegamos Chega nesse lá- consenso. Não, acho Já que é fizemos legal. viagem onde elas vão de carro com as crianças e a gente vai de moto. Então, Ou se as crianças vão ficar com a sogra, sogro, com alguém, elas vão de avião, a gente vai de moto, pega elas lá no aeroporto, E no aí- hotel e faz o resto do rolê. o bom é que vocês podem fazer o rolê do jeito que vocês gostam, de parar na estrada, dormir em qualquer Isso aí. biboca, Todo mundo fica Comer feliz. qualquer coisa, né? dormir na caverna do dragão. Mas aí o nosso rolê dura um pouquinho mais do que o delas. Entendi. Né? Porque a gente vive todo o caminho. E elas, É. pô, só chega, aterriza lá e Ah, mas tchau, aí né? todo mundo curte. Aí cada um faz o que quer, E né? fica todo mundo bem, não Pra elas o fica? bom é isso. Gente, ó, nós estamos chegando no fim do nosso Poxa vida, podcast. nem Foi parece. tão bom que, Voou. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, falar como que mudou a vida de vocês, o motociclismo. O motociclismo, ele é, antes de qualquer coisa, uma paixão. Não é? E essa proposta que você fez aqui a nós, esse casamento desses dois temas é muito pertinente, Muito. porque é impossível imaginar esse cenário custom, esse cenário do motociclismo, esse cenário biker, sem uma guitarra distorcida, sem um bom rock, sem essa atitude que nos palcos os grandes artistas têm, e dentro dessa jornada você precisa ter também. Então, eu só quero agradecer Eu que a agradeço. essa proposta. Né? E Marcão tá aí para falar também. Não, como palavras finais aqui também, o que eu digo é o seguinte, né? Viva o sonho, Isso, realize. realize. Saia do sofá, para de ficar só no planejamento, pensando, mas se eu financiar vai ficar caro, porque os juros, ou isso, ou aquilo. O tempo que você está pensando nisso, está passando. Tá passando. E ele não volta mais. Uhum. Né? Então, eu já vi muita gente que aprendeu a gostar disso depois de mais velho e hoje vive loucamente, intensamente, como se não houvesse amanhã. Falar, cara, por que eu não fiz isso antes? Aham. Então faça, porque uma das poucas coisas na vida que não voltam é o tempo. É o tempo, como Né? diz o Legião Então, Urbana. acho que realmente a gente tem que ter essa proatividade, tomar iniciativa, fazer acontecer, porque realizar, viver essas experiências é bom demais. Dá saúde mental pra gente. É verdade. Eu agradeço a presença de vocês. Espero ter outra oportunidade de conversar com vocês. Que façamos outros encontros. Outros encontros. E em breve a gente terá outros podcasts do Rock News. Obrigada.